Sensacional, meu irmão. Valeu! Saulo, seja muito bem-vindo aqui, professor doutor Saulo Caravel. Muito obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite. Pode sim, Não, claro. prazer, uma honra estar aqui. Muito obrigado de coração. Eu que Vai ser um agradeço o papo. convite. Eu estou bem empolgado Vamos aqui. lá, Que vamos lá. música bonita, cara. Linda. Legal. Que trabalho. The Mirror of Light, né, da Regia. Acho que Legal. é o nosso primeiro single. Bacana. Que carrega aí o nome do álbum, né? The Mirror of Light. Que é o terceiro de uma trilogia, né? Certo, legal, legal, legal. Então vamos começar. Vamos. Já começando, né? Salve, salve, meus amigos, salve, salve, minhas amigas, amantes da ciência e amantes do metal. Hoje, como vocês já puderam conferir, né? Trago aqui uma constelação para nossa mesa, meu irmão, tá? Saulo Caravel, muito obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite. Tamo junto, tamo junto. Fale um pouco aí sobre você aí para a audiência lhe conhecer melhor. Cara, eu sou um apaixonado pela vida e pela música, né? Eu tava pensando na ciência e metal, cara, tem tudo a ver comigo, né? A minha formação é engenharia elétrica, né, cara? A primeira formação, então... Muito bom. Até 99 eu tava na engenharia elétrica, né? Legal. E assim, a minha história com a música, ela é meio tardia, assim, em relação a algumas carreiras, né? Às vezes os caras começam com 8, 9 anos, 12 e tal. Pô, eu comecei a tocar realmente, profissionalmente com 21, né? 22 Sério, anos por aí. cara? É seríssimo. Até os 21, 22 eu era... Uma surpresa isso, Eu era olha. formando em engenharia elétrica na UFPA, pô. Universidade Federal do Pará. Exatamente. Quando eu comecei a pensar no tema do meu TCC, e aí, a partir do convite do Ricardo de integrar o Soledad em 97, né? De Isso. 97 até 99, isso ficou martelando na minha cabeça, assim. Legal. E aí, quando foi em 99, eu tranquei o curso de engenharia, aí fiz vestibular para música e entrei na UEPA em 2000. Pô. Na Estadual do Pará, né? Certo, legal. Então, minha história bacana. com a música foi tardia pra caramba, assim, entendeu? Eu já tocava violão e tal. Eu não tinha guitarra, inclusive. Certo. Eu só fui ter guitarra em 98, pô. Né? Sério, Sério, eu cara? tocava com guitarra emprestada, pô. Vamos Que era o Ranilson e o Michel Certo. Saavedra, que eles tinham instrumentos e tal. E aí eles sempre me emprestavam, até chegar o dia que não deu mais pra emprestar, né? Mas foi basicamente assim que eu comecei a minha história com a música, né? Que interessante. Só que aí depois disso, cara, eu nunca dei um pé atrás, cara. Eu nunca coloquei um pé atrás. Depois de que eu entrei na UEPA aí fui para São Paulo, né, por algumas situações pessoais. E aí veio formação no IGT, me graduei em guitarra pelo Olha que IGT de São legal. Paulo, estudei com o Mozart Mello, meu grande amigo e mestre até Mestre hoje. Mozart Mello. Estive com ele em julho agora, né, passado. Visitei, fui na casa dele, o instituto dele, né? Legal. E aí me graduei por lá, voltei para Belém, aí comecei a tocar na noite também, toquei muitos anos na noite. Sim. Só que para mim, cara, assim, eu sempre gostei muito de estudar. Minha família, assim, até engraçado falar sobre isso, porque assim, enquanto muitas famílias, assim, eu convivi muito com paulistano, né? Sim. As famílias em São Paulo, assim, tendem a incentivar o cara a trabalhar e ganhar grana, né? Aqui em Belém é diferente, cara. Certo. Aqui em Belém os caras, as famílias, né, incentivam muito a pessoa a estudar, né? Sim. E eu sempre gostei de estudar. Minha mãe é professora, meu irmão é professor de matemática, né, o George. E eu sempre gostei muito de estudar tudo, qualquer coisa, saca? E aí, pô, como engenharia é um curso muito difícil, a gente tinha que estudar muito, né? Eu nem me considero um bom aluno de engenharia, assim, tá ali pelo meio e tal. Muita física, né? Muita física, muito cálculo, né? E aí eu só mudei a direção, saca? Sim. O que eu estudava para engenharia, ciências exatas e tal, matemática, física, cálculo, álgebra. Sim, sim. Eu só mudei a direção para música, saca? E aí depois veio a graduação na UEPA, o mestrado na UFPA, o doutorado na UFPA. Legal, legal. Sua turma na UEPA é de que ano? 2000, no caso? Cara, eu entrei
interessante. Eu entrei em 2000, aí depois eu fui para São Paulo. Aí eu fiquei lá de 2001 até 2004. E aí quando eu voltei tinha mudado a grade curricular da UEPA, né? E aí uma Sim, galera que tinha entrado comigo tinha dado continuidade e eu fiquei pelo caminho, né, obviamente, né? certo. E eu sou da turma, cara, do Félix Robato, cara, da guitarrada, né? Do Sim, Lapupune, a gente sim. era Já mesmo. fica o convite para essa galera aí também, viu? Desculpa te interromper, Não, mas é Saulo. legal lembrar disso, cara, porque faz tempo que eu não falo sobre isso, né? Então, e era uma galera que, tipo assim, quando a gente busca Sim, formação em Belém, a gente passa por algumas questões, né? várias. Normalmente, quando o cara pretende entrar numa universidade, ele acha que ele vai aprender instrumento dentro da universidade, né? Não, E na verdade não o é por aí. curso, ele é de licenciatura, é para tu aprender música a partir de metodologias e adquirir experiência e entender as ferramentas para educar musicalmente. Perfeito. E aí isso é um problema para quem quer tocar, cara, saca? Porque normalmente a gente procura os conservatórios, aí hoje em dia as coisas mudaram bastante, né? A escola de música, eu acabei de prestar um serviço por 2 anos na escola de música do FPA, né? Como professor substituto. Sim, E lá não, lá é para estudar instrumento mesmo, sim, entendeu? Então, o estudante de música, ele passa por essas questões, sabe? sim. De se decepcionar com o curso, porque na verdade não é um problema do curso, é um problema do que o cara quer, né? Tem que ler É, o edital, a tem que. ementa, né? Tem Então, que ler assim, tudo isso. é uma questão muito séria isso, né? Sim, Isso, para quem não está preparado, né, para essa realidade do curso de música, para curso de licenciatura mais especificamente, o cara acaba se decepcionando, entendeu? E aí quando eu voltei de novo para Belém em 2004, que eu comecei a tocar na noite, eu demorei a retomar a universidade, né? É sim, uma realidade completamente diferente, a realidade noturna e a realidade acadêmica, né? São sim. duas coisas cara, dificilmente o cara vai conseguir Legal, conciliar. muito legal você trazer isso aqui na mesa. Então é quase impossível conciliar de uma forma eficiente num nível que Certo. exige e que um profissional merece, inclusive. Sim, Então eu tocava muito na noite. Então, pô, eu tocava de terça a domingo, saca? E aí chegava 4 da manhã em casa. Como é que vai ter energia para ir para uma universidade 7 horas da manhã, 7h30? Então, complicado. e aí eu ia, me matriculava no semestre, aí não conseguia terminar, e trancava, ia de novo e tal. E aí até chegar o dia que eu falei, cara, ou eu realizo o que eu sempre quis, que era buscar a formação, porque quando eu resolvi largar a engenharia, e foi engraçado que quando eu fui trancar o curso de engenharia, tinha uma galera na coordenação, e eu cheguei com o coordenador na época, falei, pô, professor, eu queria trancar meu curso, né? Aí o cara, um dos caras que estavam lá, que eram colegas de classe, falou assim, pô, Saulo, esse negócio de música, pô, não vai te levar a nada e tal, não sei o que, não vai te dar nada, não vai te dar nenhum retorno. E aquilo ficou marcado na minha memória. Eu falei, não, cara, não vai ser isso não. A música vai me dar tudo. A música vai me dar tudo. E aí eu Perfeito. tranquei. Quando começou a acontecer esse lance da energia, eu não consegui concatenar minha energia para a formação, que eu sempre busquei, eu larguei a noite, cara. E não é uma E decisão foi para fácil. academia, né? Eu tomei o caminho contrário da maioria das pessoas. Normalmente a galera larga a música para seguir as outras profissões, pô. Médico, engenheiro, enfim. É E eu muita conheço. coragem, como e- dizem por aí, assim, né? Exatamente. E aí eu Para segui mudar. eu segui o caminho contrário, pô. Eu Sim. larguei a engenharia para me dedicar à música. Então eu tive que abandonar a noite, né? Porque a noite me dava muita grana, muita visibilidade, era muito legal. Só que não me dava, naquele momento ali, o que eu queria para mim, o que eu busquei para mim. E Um aí projeto de vida é mesmo, uma, né, é uma Saulo? parada minha, pessoal, É, entendeu? Tipo assim, a galera pode falar, não, porque mas eu prefiro tocar na noite e tá tudo certo, tá tudo cara. certo. Eu tenho dezenas de conhecidos, algumas
alguns amigos que vivem da noite, porra, e vivem bem, saca? Que bom. Eu sempre falo do Marquinho Duran. Cara, o Marquinho Duran, ele é um dos grandes artistas do norte Sim, do Brasil, sim, cara. Em vários níveis, sim, né? Musicalmente falando, sim, a questão do talento, a questão do produto, Marquinho sim, Duran. Então eu sempre falo dele porque isso em qualquer lugar, né? Pra mim sim, ele é um dos grandes artistas e ele vive disso, cara. Ele sim, encontrou o nicho dele, investe até hoje, uma equipe maravilhosa de marketing, a sim. equipe de música, né? Perfeito. E ele vive tranquilamente disso, entendeu? Sim, Só que nunca foi a minha vibe, entendeu? Eu nunca quis tocar na noite, assim, eu nunca quis ter uma vida noturna. E aí entra todo um desejo de formação musical e um desejo pelo autoral, cara, pela composição, muito bom. para escrever a minha história, por meio dos sons, né? Que legal, Não só a minha trajetória profissional em si, mas deixar um legado sonoro, né? E aí vieram vários projetos, meu projeto instrumental, que inclusive eu não consegui gravar ainda, né? É um projeto que está pendente, assim, para a galera que já ouviu ao vivo, né? Que é mistura música paraense com rock, né? Que a gente chama de fusion, né? O Sim. que o norte-americano chama de fusion, de misturar Isso. jazz e E rock. rock and roll. Eu misturei música paraense com rock, Ótimo, né? E, ótimo. inclusive, essa parte da minha trajetória e da minha assinatura, ela me acompanhou durante muitos anos em São Paulo, pô. Todas as avaliações que eu fiz em São Paulo, eu sempre tocava uma música minha, cara. Que legal. Né? Então, assim, esse legado, assim, do som, eu sempre busquei. Formação musical, eu sempre busquei. A assinatura por uma identidade, eu também sempre. Não é que eu busquei, ela foi acontecendo naturalmente, porque eu não neguei, nunca neguei minhas raízes, saca? Sim, sim. A minha musicalidade latina, amazônica, sempre teve presente, cara. E aí eu deixei sempre. Desde sempre, né? Exatamente, aí eu Desde deixei sempre. florar isso aí. E aí eu acho que parte da minha vida foi mais ou menos isso aí, entendeu? Só isso, viu, galera? O cara, professor universitário, empreendedor, é um C-level, tá? Ele tá lá no topo da pirâmide, chef, tá? CEO, enfim. Mas Caravel, eu queria voltar um pouquinho mais, cara. Vamos voltar, Vamos vamos voltar um voltar. pouquinho mais. Eu conheço já tem um certo tempo o teu trabalho, né? Eu gosto muito do teu trabalho, te admiro como Obrigado, profissional, pô. tá? Excelente guitarrista, compositor, né? Músicas autorais, eu conheço vários dos seus trabalhos e a gente vai falar lá na frente bastante sobre isso. Mas quando eu digo queria voltar um pouquinho mais assim, você já falou a sua paixão pela música e a coragem de mudar, né? Pelo projeto de vida, né? E o que você começou a escutar para amar a música, para a música ser o teu ser, tua sina? Pô, isso aí, cara, eu vou tirar Eu a não guitarra. sei se a pergunta tá clara. Não, eu entendi perfeitamente, cara. Bora lá. Eu, assim, eu, eu tenho uma família, no caso, o meu pai, né? Seu gigante, assim, boa parte de toda essa minha musicalidade, assim, vem do meu pai, cara. Eu lembro que meu pai teve um determinado momento na minha adolescência que ele comprou um Discman, daqueles chatinho assim, Da saca? Sony? É, esse mesmo, aquele pretinho Esse- assim. Ele comprou um É, Discman e aí a gente comprou um cabo, né? Conseguiu um cabo para ligar nas caixas multiuso naquela época, né? E aí, pô, o papai começou a me mostrar coisas, cara. E de tudo que tu possa imaginar. Teve uma época que ele levava um CD dos Beatles por dia pra mim. E aí o que que eu passava a tarde ouvindo, pô? olha Escutava só. os CDs, aí levava Gypsy Kings, Chico Buarque, Bach, Beethoven.
tem Cara, como. aí Não tem essa é uma parte como, maravilhosa da minha cara. vida. Tua formação, né? Rolling Stones, tipo, melhores lendas da guitarra. E eu nem tinha pretensão de ser músico ainda, entendeu? Nem imaginava, né? Sempre teve violão em casa. Ele toca, né? Toca mais pra as coisas dele assim e tal. Sempre gostou de rock, sempre foi roqueiro. Então ele tem essa importância na minha trajetória. E depois o meu irmão, né? Meu irmão, depois que ele se formou, pôde ter uma melhoria financeira assim. Por quê? Porque a gente se criou na periferia de Belém, né? Na Baixada, que a gente chama aqui, da Pedreira, no caso, né? Eu morei na Timbó com a Visconde, onde meus pais moram até hoje lá, né? Conheço tudinho isso aí. Então, assim, a gente teve uma realidade difícil, né? Para aquele contexto histórico ali naquele momento. Então, isso acabou nos dando, assim, um olhar mais amplo, pô. Porque tu convive numa periferia que teu vizinho ouve brega, teu vizinho da frente ouve sertanejo, o de trás lá, o vizinho da travessa lá de trás ouve aparelhagem e tal, não sei o É quê. um verdadeiro choque cultural, né? Na verdade, Um pouquinho. não é uma questão de choque, É, é a realidade, né? Tipo realidade, assim, né? é a música paraense em todos os lugares. Só que o papai nunca gostou disso. O papai Ah, nunca mesmo se envolveu com esse tipo de música, entendeu? E aí ele começou não sei se foi propositalmente, mas ele acabou influenciando muito a gente. E o George, depois que ele começa a trabalhar e tal, ele leva outras coisas também para casa, música eletrônica e tal, que ele gosta, né? Depeche Mode, New Order, aquela eu onda do New gosto Wave, daquela. também, eu curto algumas E, coisas e assim. muitas coisas assim fazem parte de uma memória afetiva hoje para Sim, mim, né? legal. E aí, o começo foi isso. Foi isso, Bacana. cara. Eu ouvi de tudo, cara, que tu possa imaginar. De Aí tudo. depois você veio aprender a tocar o violãozinho que ficava lá pela sala, Aí a história. até chegar aos 19 anos, 21 anos aí. Cara. E aí, o que é interessante? Minha madrinha, num determinado momento lá, ela deu de presente um violão pro George. Certo. E aí o George nunca desenvolveu. Era um de George, muito bonito o Pô, violão. muito bom, nacional, cara. É, aí. E aí o Jorge nunca, tipo, se dedicou, assim, né? Tocava umas musiquinhas e tal. E eu pegava escondido esse violão. Aí ficava Beliscava. testando as coisas e tal. E quando eu lembro, né, dessa fase, eu consigo lembrar o quanto eu era experimentativo nessa parada. Já estava Eu escrito, né? já, eu já tentava buscar sonoridades novas, né? Coisa que eu não conhecia, né? Escalas e tal, algumas músicas. E aí depois eu me enturmei com a galera da rua que também tocava. Olha E aí, lá, pô, foi uma troca assim, né? A galera interagiu, né? trazia muito MPB na época, né? Socializava, né, as informações aí, né? Naquela época, acho que era Geraldo Azevedo, Nilson Tomate. Chaves, que era a galera do violão, né? Sim. E foi mais ou menos isso aí. Só que isso foi um lance que nem acho que todo adolescente pratica um esporte hoje, ou faz um Kumon da vida. Pra mim, tocar ali era só isso, cara. Nunca tive pretensão assim Curiosidade também, um Cara. pouquinho, né? Mas ali você, sei lá, criava algumas coisas, né? Tirava uns sons. Olha, essas três notas formam essa Exatamente. melodia que eu Eu fiz muita gostei. música, moleque, Que nesse até tempo que se esqueceu, perdeu, se cara. perderam, Se né? perdeu. Legal, bacana, cara, bacana. E aí a guitarra entra na tua vida quando? Tu ganhas de fato a tua primeira guitarra Em ao 98, a cara. 98. Eu tocava com guitarra emprestada. Foi. O papai me deu uma guitarra que ele comprou no comércio, né? O papai trabalha no comércio lá no Ver o Peso. Certo. E aí ele levou uma guitarra que inclusive tá na casa dele, uma vermelha. Nem sei se existe ainda, uma Dixon. Que era. Tinha uns botões, inclusive os timbres muito interessantes. Interessante. Tinha uns botões que tu acionava os captadores e tal. Que tá com ele até hoje. E aí foi nessa guitarra assim que eu comecei a tocar. Só que guitarra, se tu não tem efeito, ela não te entrega muito, né? Tu te limitas um pouco nas ideias, né? Tu É, pensas uma e situação aí e foi isso, assim, né? Aí eu lembro
eu lembro quando eu entrei na universidade para engenharia, eu já tinha alguns amigos que tocavam melhor. Por lá, né? E aí se reunia para fazer barulho, né? Porque ninguém sabia tocar nada direito, assim, né? E aí eu fiquei nessa, digamos assim, nessa maré, assim, de, de, de ser muito musical, mas de nunca ter tido uma pretensão musical até 99, cara. E foi quando tudo mudou, né? Quando eu tomei a decisão, porque em 97 o Ricardo me chama pro Soledad, né? Que Certo. aí foi o que mudou minha cabeça, assim, foi que começou a me transformar. Eu comecei a fazer show com Soledad. E aí, cara, quem faz show uma vez, cara, Pô, vicia, é, né? aí, Vicia. aí, pô, Eu assisti esse show do Soledad. O palco até pegou fogo lá no Complexo de São Brás. Tinha é, uns efeitos malucos lá. Eu tu quer tava saber ali. essa história dos efeitos? Se quiser pular essa história, não tem problema. Mas foi um show muito porrada. Eu curti muito. Eu conheci, eu acho que ali o Soledad com vocês cinco, né? 97. Eu já falei várias vezes isso aqui, na verdade. Eu lembro, foi muito bacana aquele. Aquele foi meu primeiro show, eu acho, de rock, né? No, no, Assim, ia a um espetáculo com bandas de rock, de metal e tal. no Mercado de No São Brás, mercado de né? São Brás, que foi nessa parte daqui, Rock né? 3 Rock horas, né? 3 horas. Foi isso, eu lembro muito bem disso daí, cara. Mas assim, Saulo, sua guitarra preferida? Cara, eu ganhei. Fala Aí um que. pouquinho do É, teu instrumento aí. assim, a minha guitarra mesmo, meu xodó é a minha primeira guitarra. É uma Fender mexicana, modelo Rick Sambora, né? É uma vermelha e branca e Boa. tal, que eu coloquei Sim, uma estrela conheço. azul, aí até batizei ela de Estrela Azul. Ela é a famosa Estrela Azul e tal. Que me acompanhou por muitos anos, assim, em todos os lugares que eu fui, né? A Fender, Obviamente, né? turbinei ela para tocar metal, rock e tal, e ela me acompanhou muito. Tanto no Soledad quanto na noite também, né? E aí, depois já que eu me tornei profissional e tal, eu fui adquirindo outros tipos de guitarra, né? Sim. Até chegar já numa fase avançada profissionalmente que eu fui endorser da Ibanez, né? Toma, tio. Durante. Adoro essa guitarra, É, cara. Foi a minha primeira guitarra, Saulo. Eu tive. Desculpa te interromper. não, fica à Eu ganhei vontade. a minha primeira guitarra em 96. Foi uma Ibanez japonesa, uma RX série. Essa guitarra, eu só vi um artista assim, não é uma guitarra assim tão top de linha, né? O guitarrista do Savatage tocando com essa guitarra. Eu comprei de um amigo que tinha chegado do Japão na época. Na verdade, eu ia comprar uma bateria eletrônica da Yamaha, uma que chegou em Belém 10 anos depois. Ele já tinha trazido de lá, de Osaka que ele falava, né? Aí eu tocava, saía aquele barulho, porra, mas não sai nada aqui. Só barulho, só porrada. Aí ele, não, mas peraí que eu acho que chegou uma guitarra. Aí ele puxou, cara. Ela tigrada, assim, sabe? Bonitinha. Eu vou trocar. Aí eu lembro, eu ganhei com 15 anos de idade essa guitarra aí. E não aprendi a tocar até hoje, né? Não, pô, mas tu toca, pô. Toca um pouquinho. Mas assim, eu eu fico assim lembrando da minha primeira guitarra, também é a minha paixão, minha Aham. favorita, né? Tá guardadinha É. lá, tá aposentada. Pois é, aí essa Fender mexicana tem um valor. E tá Sentimento. comigo até hoje, né? Foi Eu nunca mais lhe vi com ela, cara. pois é, justamente pelos endorsers, né? Eu fiquei com a Sim, Ibanez sim. quase 10 Fechou. anos, né? 7 anos, 8 10 anos. anos? Quase, 7? por É, aí, quase cara. 10, pô. E aí eu, pô, peguei. Especificamente eu fui pegando as 7 cordas, né? Eu tenho duas, eu tenho uma Isso. RGA e uma RGD, né? 7 cordas. Peguei outras coisas também, com 6 cordas. E aí eu fiquei, pô, 7 anos
como Ibanez. artista brasileiro, né? Artista BR. Você representou a nossa região norte, não foi? Com a Sim, sim. marca Ibanez. Quem era antes de mim era o Ael Dal, né? Que é O Ael um da amigão meu, Isso, o Ael. Sim, 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 que é certo. um cara sensacional também. Sensacional, excelente Aí músico. ele saiu né? Inclusive ele se retirou um pouco, né, da carreira Foi, musical. foi. E aí vagou, e assim que vagou me chamaram, né? Bacana. Antes disso eu fui endorser das Hurricanes, né? As guitarras, Hurricanes, né? Eu lembro umas guitarras muito mesmo. boas também, cara. Sim, E aí pintou o convite sim, da sim. Ibanez, né? E aí acabei ficando com a Ibanez, pô, 7, 8 anos, não lembro agora, mas... Legal, legal. Aí terminou o contrato com a Ibanez e vieram os apoios aí. Tem Aí, outras pois é, eu fui artista solês também, né? Soleil, Cordas que eu gosto, Cordas. que uso solês até hoje, apesar de não ser mais artista, são cordas Excelente. que para escola, inclusive, né? Tem uma durabilidade excelente para mim também, que não dá para trocar corda toda semana. Então, pô, Sim, solês dura muitos meses, assim, né? uma Aí depois tecnologia veio a muito boa. pandemia, acho que foi a pandemia que deu uma quebrada também em todas as empresas, Sim, né? E aí eles não conseguiram mais manter alguns artistas, e aí eu fui nessa isso leva foi também. complicado para todo mundo. É. E aí, cara, não sou endorser de nenhuma marca hoje. Também não aprendi também não procurar mais, porque quando a gente é mais novo, cara, a gente acha que ser artista de uma determinada marca, assim, tu vai ter tu vai aparecer mais, tu vai, sei lá, ter, a tua banda vai decolar e tal, e na verdade não é bem isso, não acontece dessa forma, né? Legal falar Tem uma, isso. tem uma porrada de benefício, né? De marketing, tu ser representante dali, ter uma retaguarda ali de uma grande marca como a Ibanez, né? Pô, pra mim foi excelente. Sim, Só que tem alguns contras, né? Toda relação profissional tem prós e contras. E tu tens que ir dosando também, fazendo esse balanço do que realmente vale a pena e do que não vale a pena, né? Então eu sim. cheguei num ponto da minha vida, cara, que eu não tenho nenhum endosso, tenho algumas parcerias, inclusive Bacana. eu tenho uma parceria excelente com a Norris Imports de São Paulo, do Diegão lá, que é um cara sensacional também, Bacana. cara, gente boa pra caramba, a gente teve lá em novembro, né, na turnê da Regia, e aí eu conheci a loja deles lá, cara super atencioso, eu botei o som lá pra gente, da Regia, pra gente ouvir, ele ficou ouvindo, gostou pra caramba. E aconteceu muita coisa legal, cara. Assim, pô, pra tu ver, eu tive que buscar uma parceria com uma loja de De fora, cara. fora, né? E aí, pô, os caras me deram um cupom de desconto no meu nome, então eu já repasso pros alunos da Que G2 isso bom, que aí. bacana. Então, já, alguns alunos já adquiriram guitarras dele lá com esse desconto. Então, uma parceria excelente pra mim. Então, tô muito feliz, Muito né? bom. Eles são representantes da Sola, Legal. que é uma guitarra Pode sensacional. falar um pouquinho dessa guitarra aí? Cara, é uma sete cordas, eu viciei, né, Sim. na sete cordas. O Eldal até falou assim, tu vai viciar na sete cordas até tu pegar uma de oito. Eita! É, ca- Ele aí tocava com uma de 8, né? Se eu não me engano. essa guitarra aqui, sete cordas, né, captação Duncan, é é uma guitarra que Belíssima. é inteiriça, né, ela, Olha. ela é bem mais pesada do que as Ibanez, assim, então ela tem um grave bem legal, ela já vem Sim. com Floyd Rose, que eu fazia muito tempo que eu não tocava com Floyd Rose, porque todas as Legal. guitarras e bandas que eu peguei eram fonte fixa, né? Legal. Agora sim, cara, a Sola, ela é uma guitarra que tem crescido muito no mercado É, mundial, né? inclusive, né? São guitarras excelentes do ponto de vista estético, Sim, ela é linda. e Linda, do linda. ponto de vista técnico também, né? A Certo. captação, Captação. todo o hardware da guitarra. E o timbre dela é maravilhoso, né? É, e assim, não sou artista solar ainda, apesar de eu ter conhecido o pessoal da Norris, que é a que faz a importação Sim, deles no sim. Brasil. Sim, sim. Mas estamos aí, estamos tentando Legal, né? estreitar um pouco mais É essa relação. tempo. É, uma Agora coisa. são guitarras, assim. Gravou com ela aí o material Não, dos não porque eu, projetos?
porque eu peguei ela em novembro agora. E já, recente, boa né? parte das coisas estavam gravadas. Aí, onde a Solar tá entrando agora? Nos últimos solos que eu não tinha composto ainda. Que bacana. E se eu pegar, digamos, o The Battle of Deliverance, não tem alavanca. Porque eu gravei tudo com ponte fixa. Olha lá. Aí, esse álbum novo da Regia já vem com algumas coisas de alavanca. Inclusive, Alavancadas. eu mandei pro produtor, que é o Guilherme de Serve, que é do Rio de Janeiro. Mandei o último solo pra ele lá. Aí, porra, ele... Tudo diferente, cara. Ele falou, pô... Aí ele mandou um vídeo, colocou lá pra tocar. Ele falou, porra, gostei pra caramba dessa alavanca aqui, meio Steve Vai e tal, não sei o quê. Legal. Ou seja, tipo assim, a Sola já entrou nesse processo de composição e ela já entrou de carrão de cena, porque já mudou bastante coisa, entendeu? Certo. Pro novo trabalho, né? Você citou aí Steve Vai, né? Sou suspeito pra falar. Bora falar aí desses mestres e mestres monstros da guitarra. Cara, Bora listar logo aí pra ser bem dinâmica. Quem tá é, assim no topo? é ele, né? Steve vai estar no topo, cara. Pra mim, ele é o melhor, né? Pra mim, ele tá Mestre, né, pra Saulo? mim, ele é inatingível, né? Inatingível, é. Pra mim, ele é o Pelé, né? Do futebol. No futebol, Na o Pelé, guitarra. tipo assim, é um cara incomparável, Uhum. né? Pra mim, o Steve Vai é esse cara incomparável, né? O último trabalho dele, que ele lançou o single, que ele toca com aquela guitarra com dois braços e tal, baixo Ainda tem aqui. um baixo lá embaixo e uma harpinha aqui, Exatamente, né? cara, aquilo ali foi pra, tipo assim, Aquilo é verdade. cara, ele fez turnê, cara, ele fez turnê tocando ao vivo aquilo, cara. Desculpa, Saulo, eu te interromper. Eu havia assistido. Aí eu tenho um amigo lá do trabalho também que ele saca bastante, né? Aí ele disse, rapaz, isso é IA, cara. Não, cara, o Eu Steve falei, vai, cara, o eu não ia Steve vai, fazer isso. Mas ao vivaço, vários é, vídeos. E como é que um cara pensa uma composição pro instrumento, cara? Que engenharia é essa? porque, Do outro mundo? porque, assim, pro Steve Vai, não é só a música. Por isso que eu gosto dele, porque ele é um cara performático. Então, aquela música, né, é uma coreografia, cara, saca? Porque ele faz vários movimentos de tocar harpa, de acionar coisas eletrônicas, de mudar a afinação aqui e ali. Para mim para mim ele é o maior, né? Assim, dentro do que eu me proponho a fazer, né? Quer tocar guitarra, Influência, né? quer compor, quer deixar uma assinatura. Só que tem outros caras, tipo, quem foi fundamental na minha vida? O Ricardo Smith, cara. O Olha, que Ricardo me fez. bacana, cara. O Ricardo Ele me. toca antes de você, Sim, ele vem porque quando eu já entrei de... no Soledad, o Soledad tinha um ano, né? Um abraço pra você aí, Ricardo. O Ricardo Ricardinho, a gente Smith. tomou. De vez em quando a gente toma um café juntos e tal. A gente Pode tem se crer. encontrado ultimamente realmente pra atualizar as coisas, assim, Legal, né? né? Botar os papos em dia, né? Foi e é meu grande parceiro musical, cara. O Ricardo. E o Ricardo me ensinou a pensar fora da caixa. O Ricardo sempre foi. Eu sempre falo, o Ricardo é um gênio indomável, mas incompreendido, assim, saca? O Ricardo ele faz arranjos maravilhosos. Pô, pro Uhum. Soledad eram umas coisas absurdas, né? De contraponto, da minha guitarra fazer uma coisa, ele fazer outra completamente diferente. Ele me É mostrou esse mestre. caminho, É mestre. né? O cara é mestre. E aí eu adquiri essa questão do autoral com o Ricardo. O Ricardo, ele, pô, ele tem uma obra gigantesca no violão. Sim. Então, Ele tem publicações também, sim, né? cara. Igual você, assim, ele trouxe uns materiais, então, estão disponíveis aí, né? Para quem quiser adquirir o material do professor Ricardo Smith, né? É. É muita coisa. Sim, cara, ele é Uma genial pra literatura caramba. vasta, Então, mano. ele me deu, assim, um pouco da minha identidade, saca? Que O Steve, o bacana Steve, tu o Steve trazer Vai isso é, aqui, o Saulo. Steve Vai, ele é um cara que eu gosto como performer, saca? Como compositor, né? O Ricardo me deu uma parte do que eu sou, cara, porque a gente conviveu por muitos anos. Só pra ter uma ideia, na época que eu morei em São Paulo, ele morava em Curitiba.
Olha, E eu, Paraná, Curitiba. porra, cansei de ir pra Curitiba. Eu pegava o ônibus Perto, né? pegava o ônibus da meia-noite, chegava às 6 da manhã em Curitiba. Exatamente. E a gente passava o dia compondo, saca? Que Pro bacana. Soledad, fazendo Giant, se eu não me engano, saiu lá. Alguns arranjos pra The Last Empire, algumas mudanças que a gente fez na época do Soledad, né? É outra arte injustiçada, né? Mas enfim, isso Sim. é um papo para uma É. novela. E aí, depois vieram outros caras, né? O Van Halen, Oh, com o lance do Two Hand e tal, aquela sonoridade agressiva. E até chegar numa fase que eu me tornei mais regionalista, saca? E aí já entra Mestre Vieira. e bom pra cacete, viu? O Vieira era gênio, cara. O Vieira era um negócio absurdo. Quando eu comecei a escrever a minha dissertação de mestrado, né? Talvez eu tenha sido o último pesquisador a entrevistar o Vieira, né? Depois ele veio a falecer. Eu entrevistei ele em agosto de 2017, ele faleceu em fevereiro de 2018. Isso. Então, foi uma jornada durante mestrado e doutorado. Ano que vem completa 10 anos que eu vou a Barcarena. Eu concluí o mestrado, concluí o doutorado, mas eu ainda continuo indo lá tocar com os filhos dele, entendeu? Que bacana, Gravei cara. um álbum de guitarrada lá em Barcarena, no estúdio onde ele gravou o último álbum dele. Gravei com os filhos Os dele, filhos o deles, Valdeci né? Que Vieira, o legal, Valdir cara. Vieira, Isso precisa ser o mais Wilson. divulgado. Então, assim, cara, essas referências, como eu te falei, do meu pai, de ter plantado essa percepção da diversidade, sabe? Legal. E isso me acompanha sempre, cara. Saulo, é notório também nas composições do Regi, assim, né? Eu não vou nem falar da velocidade, mas, assim, quem fizer um exercício mental nas composições excelentes, né, da banda Regi, a gente vai ter um podcast aqui especial, viu? Vai ter. Fiquem aguardando. Tem ali muita coisa, né? A questão da batida ali, tem umas coisas assim que eu É. percebi se meio lundum, sei lá, Tem os carimbódromo, ritmos, né, percussivos e o gravão da guitarra, muito bacana. O, Muita influência regional tem, ali. cara. O Shadow Warrior, ele foi um laboratório, cara. Sabe? Até então, assim, tipo, a Regia pro Shadow Warrior, ele não tinha grandes pretensões, assim, né? Só que música, cara, pra mim, é um negócio que não tem como limitar, não existe limite pra mim em música. Então, Infinito, né? quando as coisas foram tomando corpo, Forma, né? Pô. e aí a resenha do Shadow Warrior já foi uma boa resenha, né? Eu sempre misturei as coisas. Sempre misturei rock com as coisas daqui. Sempre, desde sempre, entendeu? E aí o The Better of Deliverance, ele já foi uma pesquisa muito mais profunda, inclusive em tudo, né? Na questão das letras. Tem muitos fatos reais, né? De Bacana. luta dos povos originários, de fatos sociais e tudo mais. Legal. E aí, cara, se alguém um dia pegar esse álbum para estudar realmente, porque como a gente é paraense, a gente acaba percebendo algumas coisas, né? Como tu falaste ainda há Sim. pouco, tem uns lundus e tal, tem alguns carimbós e tal. Isso. Tem algumas coisas rítmicas, pô. Sim. Quem gravou a percussão do The Battle foi o Nazar, pô. Olha aí. E ele pirou quando eu E os mostrei pra ele. solos, quem tem assim uma audição mais assim um pouquinho apurada, o solo tem ali um temperinho, né? Tem. É, Mais regionalizado assim, né? sim, tem, No cara. que diz respeito o ritmo. É, Saulo, e a escola? Como é que tu concilias assim É, opa, porque o Saulo é pai, o Saulo é marido, o Saulo é gente boa, o Saulo é filho, ele é vizinho, ele é eu, compositor e o Saulo é professor. Além de ser um guitarrista referência no Brasil,
né? Que mora aqui na região norte deste imenso país, Com muito orgulho. com muito orgulho. E você, diretor, coordenador, professor de uma escola de guitarra, uma das melhores, né? Uma das melhores referências. Queria que você falasse um pouquinho mais da escola G2 Music, por que o nome? Eu sempre tive essa curiosidade de perguntar esse G2 e fale um pouco do PPP dessa escola, o projeto político pedagógico dela. Cara, a G2 também entra dentro dessas questões que envolvem alguns sonhos meus, saca? Quando eu quis estudar guitarra em Belém, infelizmente não tinha ninguém que pudesse dar um suporte para as minhas pretensões, e eu acho que isso era meio que de maneira geral. Então os guitarristas acabaram se tornando dessa geração, que inclusive é anterior à minha. Os caras se tornaram autodidatas, Uhum, né? Foram grandes pesquisadores esses caras, né? Tanto na área do rock quanto na área da música popular, o Chimbinha, por exemplo, né? O cara desenvolveu uma habilidade e uma forma peculiar, né? peculiar, junto com a evolução do brega no Brasil, Sim, que vem do rock, sim, né? O brega surge com o movimento da Jovem Guarda e sim, tudo mais. Assim como a lambada vai surgir com a influência da música caribenha, né? sim. Dos merengues, cumbas e tudo mais. Então, nesse meio termo, assim, de eu me tornar músico e querer música, eu queria aprender, mas não tinha uma escola, né, que pudesse me dar um suporte. E aí aconteceram algumas coisas bem Assim, chatas. só para ficar bem claro, desculpa, Saulo, na perspectiva da guitarra, né? Sim, Da sim, sim, guitarra sim. elétrica, não é o Eu, eu, violão eu, clássico, erudito. Eu conheci o Ricardo no conservatório. Pois Porque é, eu entrei para estudar violão clássico no conservatório, porque era a única coisa que tinha para estudar música, né? E o Ricardo já estava um ano ou dois na minha frente. Quando eu entrei, ele já estava lá. Então, a gente acabou se conhecendo lá, né? No certo. conservatório. E aí veio dessa busca por conhecimento, cara. Deu ver alguns caras tocando guitarra bem pra caramba. Eu falei, pô, como é que esse cara aprendeu se não tem escola aqui, né? E aí eu lembro de uma vez perguntar para um determinado guitarrista, falar assim, porra, cara, Desculpa. como é que toca? E eu sempre gostei de heavy metal, né? Pô, como é que toca heavy metal? E eu não fazia a menor ideia. Eu era violonista, tá? Tocando violão, nunca tinha tocado uma guitarra. Pô, cara, como é que toca metal? Ele, cara, pô, te vira aí, cara. Assim Olha mesmo, aí. entendeu? A melhor aula. Exatamente. A melhor Pra mim foi a aula. melhor aula, né? Ele falou, ah, cara, só tocar rápido aí, tocando rápido e tal. Acompanhe. E isso ficou marcado, tanto é que eu lembro até hoje. Falei, cara, eu vou estudar tanto que depois eu vou começar a ensinar o que eu aprender. E a G2, o projeto Que surgiu legal. disso. Eu botei na minha cabeça, eu falei, eu vou estudar muito, eu vou aprender e eu vou abrir uma escola para ensinar o que eu aprender. Que bacana, E isso cara. ficou registrado na minha cabeça, entendeu? E aí a vida me levou, cara. E aí não foi uma busca, né? Por isso. As coisas foram acontecendo, fui para São Paulo, não fui para estudar música em São Paulo, coincidentemente acabei estudando, né? Me graduei, estudei que nem um condenado, sem grana, né? Tive que estudar muito para me destacar, e aí Os me melhores destaquei. estudantes. Só para ter uma ideia, nesse período de formação, eu estudava no IGT. Aí fiz uma prova, acabei entrando já nos níveis avançados, porque eu tocava. E aí estudei com o professor Wilson Ramos, né, que a gente chamava de primo, um excelente professor lá dentro do IGT. Aprendi muita coisa com ele. Ele é um cara formado assim também de música popular, um cara super experiente, aprendi coisa pra caramba com ele. Legal. Quando eu terminei o curso normal de guitarra, que aí depois a gente entra na especialização no GT, né? Naquela época, não sei como é que funciona hoje.
eu queria estudar com o Moza. Só que o Moza Moza era... Mello. O Moza, ele era diretor pedagógico. Ele não tinha turma. Não ministrava Não em ministrava chão de a aula. sala de aula. Ele só era diretor pedagógico, coordenador pedagógico, uma coisa assim. E eu cheguei com ele e falei, pô, Moza, é o seguinte, eu tô indo pra especialização, eu quero estudar Fusion. E eu quero estudar contigo. Ele falou, pô, cara, vai lá na diretoria e pede pra abrir uma turma pra mim. Na hora. Ele nem pensou 2 vezes, cara. Ele falou, olha, vai lá na coordenação, fala com a Mônica, que era a mulher do Vander Tafo, do GT. Isso. Diz pra ela abrir uma turma de Fusion pra mim, aí tu já te matricula. Aí fui lá, aconteceu uma coisa bem estranha nesse dia. Fui lá, falei pra coordenadora, falou, olha, o Moza pediu pra eu vir aqui pra abrir uma turma de Fusion pra me matricular. Aí ela falou assim, não, mas o Moza não dá aula. Falei, mas eu acabei de falar com ele. É um recado isso. Aí ela falou, não, mas o Moza não dá aula, eu não vou abrir nenhuma turma. Aí eu desci com o Moza lá embaixo de novo. Falei, olha, Moza, não quero abrir. Ele falou, não, peraí. Aí parou tudo que ele tava fazendo, subiu lá comigo, entrou na coordenação, falou assim, olha, por favor, abra uma turma de Fusion pro Saulo aí. Tu és o primeiro aluno. Da turma. Da turma. Exatamente, mas por quê? Da escola. Porque uma coisa que eu cheguei do Moza, né? A gente foi a turma que começou com o Moza e terminou com o Moza. Acho que na história tenha sido a primeira, né? Não sei se foi a única, mas foi a primeira. E aí a gente abriu consegui abrir a turma. Porque eu tinha falado pro Moza o seguinte. Falei, Moza, eu vim do Pará, meu amigo. Eu vim do outro lado do Brasil, cara. E eu vim pra cá, eu quero estudar contigo. Eu não quero estudar com outra pessoa. Por isso que ele abriu a turma, entendeu? E aí, beleza, abriram a turma. Eu fui o primeiro a me matricular. Quando eu desci, eu comentei com o meu amigo Caio, que se formou comigo. Caio Chiarini, que é meu amigaço, esteve algumas vezes aqui em Belém e tal. Morei com ele na casa dele lá, quando eu não tinha nem onde morar. Esse cara me ajudou pra caramba também. E aí eu comentei com ele, falei assim, olha, eu consegui abrir uma turma pro Moza. Ele saiu correndo, se matriculou. Olha. E aí a notícia correu, cara. Olha, tem uma turma com o Moza. Aí lotou. As turmas eram de 6 alunos. Lotou a primeira turma. Aí muita gente querendo o Moza, Abriu a segunda, lotou. Abriu a terceira, lotou. Foram 3 turmas de 6. Foram 18 alunos. Ele assumiu 3 turmas de Fusion, por minha causa. Tu tinha que receber alguma coisa. O Moza Mello foi professor do Kiko Loureiro, não foi? Foi. Ou trabalharam juntos? Não, acho que ele foi professor. Acho que ele foi professor também, né? O Moza, cara, formou algumas gerações de guitarristas. Isso, cara. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí a história foi essa, pô. Que interessante, que legal isso. De uma particularidade surgiu um lance coletivo. Pois é. E o detalhe mais importante disso foi o seguinte, cara. Foram 18 alunos, 3 turmas de Fusion. No primeiro semestre, rodou uma galera. E fez os... E foi ficando. Ciclos. Exatamente. Aí das 3 turmas, dos 18, ficaram uns 12, saca? Aí reduziu para 2 turmas. No segundo semestre da especialização, rodou mais da metade. Olha, ficaram só 7. Só 7 se formaram dos 18. De tão alto que é o nível é puxado, que é o nível do Moza. O nível é puxado. Enfim, talvez não ciência, meu amigo. Não só pela ciência, né? Não só pelo nível da aula assim, mas da exigência de repertório e tal. E aí, conclusão, só 7 se formaram. E eu lembro muito bem porque foram 7 pessoas, isso tem a ver com o G2 também, né? 7 pessoas se formaram no dia 7/7 de 2007. Não, porque foi 2004, mas quase que chega lá, né? Quase lá, né? Aí, no IGT nessa época, para ganhar a graduação, porque todo mundo se formava igual. Então tinha eu que queria ser músico, o Caio que queria ser músico, tinha outros caras que tinham outras profissões que também chegavam no final do curso. E para diferenciar quem queria ser músico, o cara tinha que fazer um show. Legal. E eu fiz o show. E o Soledad foi uma das apresentações que eu fiz bacana. Lá em São Paulo. O Soledad levou tocou. uma... A galera tava
a fim de fazer, a gente acabou Rolou, fazendo. né? E só 3 se graduaram. Olha. Eu, o Caio, meu amigo, e o Michel Caramelo, que depois também deu aula lá no IGT e tal. Bacana. Então, de 18 Que caras, história, né, só cara? 3 se graduaram. E eu E sou a um desses escola, caras. eu queria que você falasse da escola. Pois é, aí tudo isso, Foi em 2000, desculpa. me formei em Não, 2004. pois aliás, o IGT, né? Aí, 2004. Aí, beleza. Aí vocês trazem essa bagagem de São Paulo. Aí rola o G2 em 2005. O G2 surgiu em 2006. 2006. Foi. Eu volto em 2004. Eu queria ter aberto a escola antes, mas não consegui. Por questões financeiras mesmo, entendeu? Sim. E aí foi a época que eu também toquei bastante na noite. Chegou um momento que eu tocava na noite e dava aula particular durante o dia. Chegou um ponto que eu tinha 15 alunos particulares. Oh, muita gente. Pô. E aí era uma loucura pra mim, cara. Por quê? Porque eu dava aula em casa. Alguns dias da semana eu dava aula em casa. Saía para dar aula particular na casa de aluno. Depois voltava para dar aula em casa de novo. Então, às vezes no mesmo dia eu tinha 3, 4 alunos. Entendeu? A escola G2 Música, ela não oferece apenas o ensino de guitarra. Ela oferta, aliás, outros instrumentos também, né? Vai do popular, o clássico, o canto. Ela começou com a guitarra, Começou né? com a guitarra. Aí eu aluguei uma casinha ali perto do Shopping Guatemi, né? Que é o Pátio Belém. Pátio Belém, a gente tá coroa, mano. Até já mostrei pra minha esposa lá onde funcionava a G2zinha, né? Porra, e ali foi legal, cara. Onde tudo começou. Onde tudo começou, cara. Eu dei aula, eu também formei uma geração de guitarristas aqui, né? Algumas gerações, né? Que passaram de e tal. excelentes guitarristas de Belém, diga-se de passagem. Eu tive o privilégio de dar aula também para muita gente talentosa, saca? Sim. E aí a G2 surge assim, né? Daquele sonho que eu tinha, daquela vontade de não cometer o erro que cometeram comigo, de ministrar um curso de qualidade, né? Com conhecimento musical, com aprendizado dentro de uma cronologia. E aí e nisso eu sempre fui bom em Perfeito. desenvolver metodologias, fazer planejamentos e tal. Isso eu sempre fui bom. E aí abri a G2zinha e depois começou muita gente procurar, mas não dá aula de canto. Aí eu fui expandindo, chamando alguns amigos para dar aula, que estudavam na universidade, que não tinham oportunidade também. Então, até isso eu tomei cuidado. Muita gente me procurou para dar aula. Inclusive, aqui fora a gente conhece. A gente, não estou falando nós, comunidade, conhecemos a G2 exatamente por isso, pelos resultados, a excelência na didática. Porque a gente vê o reflexo disso nas ruas, pô, nos bares, nas bandas. A gente saca quando o cara é estudado, quando o cara vem de lá, né? Não citando nomes aqui, mas reconhecimento mesmo. Né? Eu fui privilegiado também, né, cara? De pegar uma galera essa... que tinha uma aptidão musical também, né? Eu ensinei muita gente do zero também, mas eu ensinei muita gente que já sabia tocar e que eu pude também direcionar, né? Legal. Lá na G2, pô, eu não vou saber os números exatos, mas, pô, a gente aprova no vestibular, cara. Isso. Tem muita gente que passa pela G2 que entra no vestibular. Isso é muito importante que você está falando. Que entra na universidade. Atenção aí, calouros de música. Estão ouvindo, assistindo? Fiquem atentos. Fazem aí a preparação de vocês, tá? Tem um cursinho intensivo lá para essa galera ou abra uma turma nessa perspectiva? Eu já fiz isso, mas tá? assim... Mas o ideal é porque, o passo assim, a passo, né? A estrutura do curso, ela prevê esse ensino. E aí, tudo que a gente vê na G2 normalmente é o que a galera vê nas provas de habilitação, né? Tanto na federal, as coisas mudaram um pouco, mas tanto na federal como na UEPA, conceitos de música, escala, tríade, campo harmônico e tal, a galera vê isso direto lá. E acaba dando um suporte bom. Quando alguns alunos nos procuram, às vezes, pô, Saulo, eu vou fazer a prova, pode me dar um auxílio? Cara, na hora, eu paro tudo, falo, vamos marcar, e aí eu dou aula para os meninos, olha,
normalmente cai esse tipo de questão aqui lá, porque eu já fiz a prova, E entendeu? eu ainda ouso dizer o seguinte, a gente não está falando de vestibular apenas da nossa maravilhosa instituição Universidade Federal do Pará, da outra maravilhosa instituição Universidade Estadual do Pará. Eu conheço o ex-aluno da G2 Music que fez, por exemplo, música em Campinas, na Unicamp, e passou. Eu não vou dizer o nome dele porque ele tá me devendo uma cerveja, tá? Mas é a nível nacional, o padrão de qualidade é exatamente esse. Então, cara, é um privilégio poder É um trabalhar privilégio. dessa forma, Parabéns, né? professor. Eu agradeço, mas assim, Parabéns. a G2 não é mais eu, saca? A Eu, equipe eu envolvida, fui o né? cara que plantou, Pontapé mas, inicial, né? mas que veio depois toda uma equipe Isso. que trabalha comigo há anos, até as pessoas que já trabalharam comigo, hoje não trabalham mais na G2, mas ganharam outras projeções, saca? Sim. E isso para mim me deixa muito feliz, cara. Isso é muito importante, ó. Professores de música que eu pude auxiliar em como desenvolver a aula, em como desenvolver um plano de curso, como pensar no aluno estudante de música, quais são os anseios do, né? Perfeito. Na nossa última reunião, que a minha esposa também ela faz parte, ela é Da gerência diretora do lá, prédio, legal. e boa parte das coisas é quem resolve é ela. Na Perfeito. nossa última reunião de professores, eu fiz um comentário que às vezes a galera esquece, pô. A gente está lidando com o sonho das pessoas. Isso é muito sério. Ninguém entra em música pensando em ganhar dinheiro, o que eu acho um erro, né? Porque, É, tá? O que tem eu acho esse lado também. isso levaria um podcast todinho para a É, gente conversar sobre isso, sobre o exato. trabalho em música, né? Mas quando nos procuram, essa galera tem sonhos, cara. Perfeito. E aí eu, eu tenho todo um cuidado para a gente não ser uma experiência ruim para quem tá querendo construir um sonho, entendeu? Por isso que o slogan da G2 saiu de. Como é que era? Eu lembro só do slogan novo, né? Que é a melhor experiência em música de Belém. Desde 2006. É, exatamente. Por quê? A gente vai para a 40ª apresentação. Todo final de semestre a Isso. gente faz uma. Então, são 20 anos fazendo duas grandes apresentações. Regularmente lá no Centur, né? No espaço do É, Teatro do normalmente Centur, a gente né? faz lá no. Normalmente a gente faz lá no Margarida Esquivazapa. A gente Isso. já fez no gasômetro, né? Gasômetro. Teve uma época lá no início da Legal. G2zinha que a gente fazia no auditório do CCAA, do Isso. Max, que também sempre foi um grande Sim. parceiro. Né? Exatamente. Saulo, tem um momento aqui no nosso programa que se chama Cardápio Cultural e Cardápio Científico, que é um momento que eu faço algumas divulgações aqui. Eu trouxe uma biblioteca de livros de física, que é exatamente a minha área, mas vai ficar para uma outra data. Porque a gente tem aqui muita coisa bacana para divulgarmos para vocês aí na perspectiva científica e cultural logo, de uma porrada só, né? Eu tô vendo aqui o roteiro de estudos do professor Saulo, daqui a pouco a gente vai sortear um aqui no nosso quadro, é isso, professor? É isso aí. Tá? Olha aqui para vocês encontram em todas as lojas do Brasil e diretamente, pode ser pelo perfil lá do estúdio, do estúdio já, perdão, da escola. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa obra aqui. Cara, isso aí surgiu a partir dos meus estudos pessoais. O que funcionou para mim. Então, pô, se eu toco bem e funcionou para mim, Vai vai funcionar para outras pessoas. Porque aí o que é esse roteiro de estudo? São momentos que o cara vai pegar para estudar, ele vai ter aí dentro exatamente o que ele precisa fazer para ter um momento de estudo, Isso. 1 hora de estudo, 2 horas de estudo. Então vai desde os exercícios de coordenação motora, de aquecimento, passa por escalas maiores, menores, arpejos, né? Aí esse material ele não é para Bem didático, né, Saulo? eu tive Tudo bem desenhadinho. eu tive aqui, um bom retorno, cara, para quem de quem adquiriu esse material. Ele também não tá só vendendo
a parte física dele, né? Fisicamente, no caso, o E livro. ele tem... Ele tem digital no meu digital site. também, que legal, cara. saulocaravel.com, né? E lá também tem Certo. outros e-books que eu lancei recentemente. Bacana. Aí esse também tá para o cara baixar e ter esse material digitalmente. Legal. Você tem um outro... Você tem um e-book? No caso é ele, né? É esse... Não, os e-books eu lancei tudo digital. Digitais, São os né? e-books Legal, digital. Escala bacana. maior, escala menor, relatividade, tríades, campos harmônicos. Tá tudo lá Bacana. no meu site, Tudo que é saulocaravel.com. necessário, né? E aqui nós temos um livro, é isso? Exatamente. Lançado pela editora, Pacata... chancelado pela Pacatatu, É, olha. Saulo Caravel. Regia, The Battle of Deliverance. exatamente. Alright. The Book. Esse livro teve o patrocínio da, da Léo de Blanc, né? Léo de Não foi Blanc. Paulo Gustavo esse aí, acho que foi Paulo Gustavo, Tá. estou lendo bem aqui. O CD que teve patrocínio Isso, da pode falar, de Blanc, professor, tá? pode falar tudinho. Confundi, mas ele teve Paulo Gustavo e o CD, né, que tem a mesma capa, inclusive, foi pela Audi Blanc. Esse livro, ele foi quando foi? Acho que foi 2004, 2024, né? 2024. Lancei na Feira do Livro, tá? No stand da Pacatatu, foi muito bom, foi excelente. Teve uma vendagem sensacional. Tá vendendo online no site da Pacatatu também, tá? E a Pacatatu distribui para o Brasil todo. O que é esse livro? Ele conta as histórias das músicas, né? De todo faixa a faixa, né? Legal. E aí entra a questão do Aqui é a temática indígena, exatamente, né? A temática indígena antes do processo de colonização mesmo? O álbum ele conta uma... Olha essa foto aqui, galera. Coisa maravilhosa. Isso daí é a arte do Rômulo Dias, que é um artista lá de São Paulo. Foi ele que fez linda, cara. Todas as artes. A capa é do... o cara que faz as capas do Blind Guardian. Marshall? Cara. Não. Andrew Marshall? É colombiano, esqueci o nome dele. Ah, sim. Eu também esqueci. Eu conheci de um rapaz novo aí, de algumas décadas. Olha que legal, cara. Aí, como ele fez a capa pro disco, a gente acabou usando no livro. Então, esse livro conta as histórias de faixa a faixa de cada música do álbum, né? E mistura ficção, realidade, tem algumas histórias reais e tal. Bacana. Mas aí é tipo, o que aconteceria se não houvesse tido o processo de colonização, né? Legal, bacana, legal. E aí, recentemente, acho que saiu um documentário na Netflix que fala sobre o nazismo, né? Sim. Como seria se o nazismo tivesse vencido a Segunda Guerra, né? Isso. Legal. É mais ou menos isso aí, né? Bacana. Olha, teremos aqui, vocês já estão intimados, né? A voltarem aqui, mas para falar da Régia. Sim. Eu tenho muitas questões a respeito da Régia. Aqui nós temos, só para ficar aqui um aviso que vai rolar esse momento, adiantando logo, olha, eu queria que tu falasse, você é a melhor pessoa para falar desses dois trabalhos aqui, onde nós podemos encontrar esse material, e faça um resumo desses dois projetos aí que a gente vai detalhar num próximo encontro. Porque o convite era pra gente fazer com a Régia. Né? Só que aí, mas não pode a gente tá, deixar de... A gente tá com o álbum em andamento. Já na reta final, ele já tá todo mixado. Sim. E aí fica mais fácil depois que a gente lançar, poder vir aqui e poder falar dos três trabalhos, né? Vai rolar tudinho aqui, galera. Aí por isso que eu vim aqui só pra gente poder conversar sobre outras coisas que fazem parte da minha carreira. Bacana. Mas assim, é uma trilogia, né? Certo. Que começa com Shadow Warrior, que teve uma aceitação excelente. Para um EP de entrada, a gente teve uma repercussão muito boa. Que vai culminar aí no The Battle of Deliverance. Cara, foi considerado o 15º melhor álbum de heavy metal de 2023, cara. Isso é muita coisa. 15, saca? 15º, parabéns. 15 bandas. As primeiras são
Angra, Xamã, enfim, Sim. né? E a gente ficou muito E feliz com a... ninguém tá pra brinquedo, não, meu irmão. Tirar uma colocação É, dessa aí. e aí, nas resenhas da Road Crew, a gente, pô, pegou uma Sim, é. 9,5, uma nota 9,5, com uma resenha sensacional. Enfim, cara, aí essa parte do heavy metal, né, dessa construção é o que sempre fez parte de mim também, né? Cara, é muito bom trazer isso daqui. Quando você chegar aqui, eu vou logo deixar avisado que a gente vai falar até de política pública, tá? Importante, importante. Voltada para essa perspectiva do autoral aí e a temática da banda, a identidade da banda, né? Vocês são muito importantes É, nesse sentido. Saulo, ali tem um merchan também muito bacana, essa camiseta sim. aí. Você pode falar um pouquinho dela? A gente tem outras estampas também, né? No caso, essa aqui é do álbum novo, né? Já Certo. é a capa do álbum novo, The Mirror of Light, ah, Bonitona, viu? que tá saindo aí. A gente vai estar finalizando um clipe novo, e deve sair até junho, deve sair o álbum Deve todo. estar rolando. Então essa arte é do disco novo, que a gente já lançou o Bonitona. single, né? O primeiro single, que é o carro-chefe, The Mirror of Light. E é isso, cara. Falando de banda, acho que o artista tem que se enxergar como produtor, né? Como Isso é um pouco de tudo, né? prestador de serviço, como um produto realmente. E aí tem que enxergar o que gera receita. Cara, a Receita. gente vende pra caramba nos shows, cara. Que bom. Quando a gente chega pra festival e tal, que a gente arma nosso stand. Inclusive, isso é uma máxima das bandas, né, cara? Com Festivais, certeza. a galera monta os seus stands e vende pra caramba. É Com uma forma certeza. de angariar recursos Sim. financeiros e tudo mais. As políticas públicas também são importantes, Sim. né? Sim, com As certeza. leis de incentivo e tudo mais, né? Sim, muito bacana. Cara, eu tô muito ansioso para ver esse projeto explodir assim no excelente, nos melhores dos sentidos, porque a banda é qualificada para se apresentar nos palcos de Wacken, É. Dynamo, Pô, aí é um sonhão, né? Bloodstock. Olha, enfim, né, cara? O Wacken já tá vindo pro Brasil aí, tem uns projetos doidos aí rolando. Mas levar essa sonoridade de vocês ali pra, sei, É. pra Europa. A gente tá com esse plano, né? É o estilo de É. vocês, né? A temática é super, ultra, mega interessante, né, cara? A gente tá com esses planos, né? A gente agora conseguiu dar um voo maior, que foi a turnê em São Paulo, visitamos alguns interiores, capital, foi muito bacana a receptividade. E aí a gente toca também nos principais festivais do Pará, né? O Isso, circuito rock miriense, o isso. Rock na Pro aqui em Abaetetuba, a gente tocou na Na abertura. Pro é em Baitetuba, né? É, Legal. é, Aquele palco lá imenso, exato. bacana. Aí já tocamos no Porto Réu, que é em E Portel, Portel, Marajó, né? Marajó, entendeu? Então, assim, Legal. a gente fica muito mais feliz de tocar nesses festivais aqui, Legal. saca? De levar a nossa obra para dentro do Pará, né? Mas aí é claro que todo mundo almeja algo Sim. diferente, nem que seja maior, porque, pô, Porto Réu, Rock na Pro são festivais que, pô, da gente pra caramba, uma estrutura excelente. Sim. Às vezes as estruturas nesses interiores são melhores do que Do aqui em que o Belém, da capital. Com entendeu? certeza. Mas a gente tá com um plano de levar a nossa música para fora. Pô, o mercado asiático é um grande consumidor de heavy metal, desses estilos. Sim, sim. O mercado europeu também. A gente tá com algumas coisas em andamento. A gente vai participar da seletiva do Porão do Rock agora no final de É semana. Brasília, né? Brasília, Legal. A entendeu? banda embarca pra lá agora. Esse final de Não, a seletiva é agora domingo. Aí, domingo, né? se a gente passar, a gente vai tocar Vai lá em Brasília. rolar, né? O que seria uma excelente pedida pra gente, né? Lançando o trabalho e poder tocar num festival grande. Mas tá nos planos, cara. É aquela história. Se a gente encontrar alguém que esteja disposto, um promoter, um manager, né? Que esteja Sim. Isso é outra disposto. coisa já. Um outro Exa universo do empreendimento, né? Aí o que que acontece? A Regia tá preparada, Tá cara. preparado. É o mais importante é isso. É Estar isso. sempre pronto. E eu tô pronto para mostrar aqui para vocês essa beleza aqui, olha, a nova marca Stick Og Freehat. Força e liberdade. Esse aqui é o segundo modelo do Martelo,
tá? E eu trouxe aqui um presente da marca aqui, da loja do nosso podcast, tá? Pro Saulo, peguei, Saulo. Opa! Tomara que você goste. Eu posso abrir agora? Pode rasgar, linda essa trava aí. Aí. Cara, tu vai ficar bem vestido, viu? No show com essa camisa aí. Essa daí é a novidade. Maravilha, cara. Og Freehead. Espero que você goste. Todo em algodão, né? Serigrafada. É silk screen, né? O nome dessa técnica aí. Uma camisa bem macia. 100% algodão. Já vai de figurino pro show de domingo. Isso. Queria deixar um abraço aqui pro Ulisses Moura, tá? Que é o responsável aí por essas obras de arte. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Saulo, a gente tá indo pros momentos finais aqui, amigo. Tá? Eu queria que você falasse aí, antes dos agradecimentos, né? Queria que você falasse aí, passasse aí uma mensagem positiva aí para nossa juventude, para nossa sociedade, na perspectiva assim da importância da música, né? Como um processo, uma ferramenta muito útil para evoluir essa nossa sociedade, que tem muitas coisas estranhas rolando aí hoje em dia, né? Cara, eu sempre falo que a música, ela é uma das artes mais dinâmicas, né? E a arte, de maneira geral, ela é tão maravilhosa que ela agrega muitos valores, né? E normalmente o que acontece quando alguém almeja uma carreira artística, né? Começa com um sonho, e depois a pessoa acaba se deparando com a realidade dentro do mercado da música. Esse sonho é importante, que é a força motriz que move uma pessoa para o caminho das artes, da música, da pintura, seja lá qual for. Mas a pessoa também precisa entender que ela vai precisar viver dessa arte. Então ela precisa entender que a arte também é um produto, também é um mercado. Assim como o mercado da medicina, da advocacia, a gente precisa equiparar essa vontade do cara ser médico, do cara ser advogado, de também ter os seus sonhos, mas ali a gente tem um mercado financeiro também, né? Econômico, que vai render, que vai pagar as contas. Então a arte, ela é tão generosa que ela agrega todo mundo, ela contempla todo mundo, né? Por esse amor à arte, por esse ideal, né, desse sonho, mas a gente precisa entender a arte como uma ferramenta profissional, né, de ganhar dinheiro a partir da arte e poder se manter a partir da arte. Muito bom, muito obrigado pela aula, professor. Obrigado. Muito obrigado pela vinda, por ter arrumado um tempo tão precioso, de ter se deslocado para cá, para os nossos estúdios. Prazer. Seja sempre muito bem-vindo aqui. As portas sempre estarão abertas, se sinta acolhido aqui por nós. Muito obrigado, agradeço. Aqui é a nossa casa, seja bem-vindo. O espaço de fala estará sempre aberto aqui para vocês. E já fica o convite para o Regia vir falar do seu futuro lançamento aí, que está já saindo do forno, né? Sim, sim. Muito obrigado. Até junho deve sair. Pô, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Saulo, de coração. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo. Obrigado também. Venha sempre. Volte sempre, voltará sempre. Um grande abraço, galera. Até a próxima. Falou! Aceitamos o desafio de lançar a nossa marca. Chegaram as novas camisetas personalizadas da Stirk Og Freehead, um produto exclusivo e de qualidade 100% algodão. O modelo Águia Dark T-shirt já está disponível com os nossos colaboradores. Adquira já a sua.